Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Ele diz aí, a partir do verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. A evidência das obras, a evidência da mudança de vida, a evidência da transformação. Ele diz aqui, Deus não é injusto no dia do juízo, Deus não vai ser injusto, para se esquecer, primeiro, do trabalho que vocês fizeram. O coração transformado, a experiência religiosa verdadeira, ela se transforma em trabalho pelo reino de Deus, trabalho pelo próximo, em ação, que mostra que a experiência não é fake, não é falsa, não é apenas emocionalismo barato. Então, Deus não está esquecido. No dia do juízo, Deus não vai esquecer o trabalho que vocês fizeram. Segundo, o amor que vocês mostraram para com o seu nome, ou seja, a perseverança diante da tentação de voltar atrás, da ameaça, do assédio, das perseguições, mas mostraram amor ao nome de Jesus, não vacilaram, não voltaram atrás. E terceiro, vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, visitando aqueles que estavam presos, cuidando daqueles que estavam doentes, socorrendo os pobres e as viúvas, ou seja, a vida deles, as ações, as boas obras mostravam e davam evidência, a ponto de que o autor, ele diz assim, vendo isso aí e sabendo que Deus não é injusto, Deus vai se lembrar disso no dia do juízo. Eu estou certo de que vocês não são desse grupo aqui. Vocês vão experimentar coisas melhores e que pertencem à salvação. Essa é a razão pela qual ele está convencido que seus leitores não são desse grupo. Mas se ele está convencido, por que então essa advertência tão severa e geral? Ele dá 3 motivos, a partir do verso 11. Primeiro, ele deseja que cada um dos hebreus continuasse a mostrar o mesmo empenho no Evangelho até o fim, verso 11. Desejamos que cada um de vós continue mostrando até o fim o mesmo empenho. Cada um de vocês, sem exceção, o mesmo empenho é o mesmo cuidado, a mesma diligência, o mesmo entusiasmo, dedicação, zelo e fervor pelas coisas de Deus. Eles davam evidência de salvação pelas obras, conforme eu já disse aqui. Mas já foi dito aqui no capítulo 11, de 11 a 14, que alguns deles eram crianças e ainda estavam precisando de leite materno. Alguns deles estavam devagar no crescimento, já poderiam ser mestres. Então, se por um lado eles estavam demonstrando obras e sinais claros de que eram salvos, por outro, eles estavam indo devagar. Eles poderiam ter avançado mais. Esse é o ponto aqui do capítulo 5. Por isso, o autor, se por um lado vê a evidência da salvação, por outro, ele é cauteloso. Ele diz, olha, eu quero que vocês continuem mostrando o mesmo empenho e a mesma diligência no Evangelho que vocês têm mostrado até agora. É preciso que vocês prossigam, que vocês vão em frente, que vocês perseverem. E isso até o fim. Para quê? Veja aí o final do verso 11, para que vocês tenham a plena certeza da esperança. Isso aqui é fantástico para o tema certeza da salvação. A certeza da salvação, ela não está ligada diretamente à fé. Uma pessoa pode ter a fé salvadora, ela pode estar convertida e ela ainda não tem certeza disso, porque a plena certeza de salvação, como vocês estão vendo aqui, é o resultado de um processo, especialmente diante da possibilidade de que as pessoas estão enganadas, elas pensam que estão salvas, mas não estão, porque elas estão se baseando nos critérios errados. No caso deles aqui, essas experiências que já foram expostas como sendo insuficientes, porque não evitaram a queda. Para que você tenha plena certeza da sua esperança, a esperança aqui é da vida eterna em Cristo Jesus, você tem que perseverar nesse caminho.
Você tem que mostrar o mesmo empenho, você tem que ir em frente. Se por um lado Deus nos elege, nos chama, e é Ele que garante, por outro lado Ele diz, persevere, mostre o mesmo empenho, use os meios de graça. As duas coisas andam juntas. É por isso que na Bíblia está cheia de exortação do tipo assim, quem permanecer até o fim, esse é que vai ser salvo. Se você virar as costas para o Evangelho, você vai ser condenado. E as pessoas ficam perguntando, mas pode perder a salvação? Não, o verdadeiro crente não perde. Mas a maneira pela qual Deus mantém o crente firme é através dessas advertências. As advertências estão na Bíblia para despertar o crente e dizer, olha a seriedade disso aqui. Eu elegi você, eu predestinei você, eu salvei você, mas você tem que perseverar. Você tem que andar nos caminhos que eu determinei, usar os meios de graça. Então, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade na vida cristã. Pelo contrário, o Deus soberano determinou os meios pelos quais você vai mostrar de que, de fato, é do povo de Deus. Portanto, eu quero que cada um, ele diz aqui, eu quero que cada um continue a mostrar o mesmo empenho até o fim, em contraste com aqueles que caem e voltam atrás, para os quais não há nenhuma esperança. O segundo motivo que ele dá para ter feito aquela advertência tão severa é que ele deseja também que eles não se tornem preguiçosos. Nossa, como é atual essa carta, né? Verso 12. Para que vocês não se tornem preguiçosos. O que é um crente preguiçoso? Tem preguiça de ir para a igreja, ele tem preguiça de ler a Bíblia, ele tem preguiça de orar, ele tem preguiça de tirar tempo para usar os exercícios espirituais, os meios de graça que Deus determinou, comunhão com os irmãos, ler coisas referentes ao reino de Deus, praticar as boas obras que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, existe no nosso coração uma indisposição. Nosso coração é preguiçoso, é indolente por natureza para as coisas de Deus. Não fique pensando assim que, se você disser assim, olha, eu vou para a igreja quando Deus tocar meu coração e me der vontade. Não. Eu vou orar quando Deus me der vontade. Ou então eu vou orar quando eu sentir vontade. Sabe quando isso vai acontecer? Never. Porque a inclinação do seu coração é para a indolência, é para a preguiça. Para as outras coisas você imagine, para as coisas de Deus. Preguiça é pecado. E com relação às coisas de Deus é mais pecado ainda. Por que alguns ficam para trás e por que outros? Se você for examinar a vida de vários desses que caíram, voltaram e tudo mais, eles nunca realmente foram pessoas que se aplicaram a usar os meios que Deus determinou pelos quais a fé seria preservada, ela seria nutrida, fortalecida e desenvolvida. Preguiçosos, indolentes com relação às coisas de Deus. E por último, ele diz no verso 11 que ele deseja que eles sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa. Queridos, Deus nos prometeu a vida eterna, mas isso é alguma coisa que você vai ter que herdar pela fé e pela paciência. Nós não somos salvos por obras, não somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Aliás, isso é muito bem explanado aqui na carta aos Hebreus, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que aquelas pessoas que foram salvas pela graça, aquelas pessoas que foram alcançadas pelo sacrifício completo de Cristo, elas vão perseverar, elas vão ser como os heróis da fé do Antigo Testamento, que ele vai citar no capítulo 11, que peregrinaram aqui nesse mundo, vendo as promessas de longe e professando que aguardavam a cidade celestial. Pela fé, eles viveram na antecipação de receber tudo aquilo que Deus prometeu. Abraão é o maior exemplo disso. Ele quer que nós sejamos imitadores de Abraão, imitadores de Isaac e de Jacó, dos heróis da fé do Antigo Testamento, que herdaram as promessas através de muito sofrimento, de muita perseverança, no meio de muita luta, no meio de muita hostilidade. E é por meio disso que a gente vai entrar no reino de Deus. Esse ponto da perseverança dos santos, ele foi muito enfatizado pelos reformadores, particularmente na segunda fase da reforma, quando ela chegou na Holanda e que teve a controvérsia com os arminianos.
Os reformados calvinistas entenderam que Deus, ele preserva os que são seus, mas não sem o uso de meios, não sem o uso de meios. Da mesma forma que Deus continua agindo pela sua providência no mundo, e Ele realiza o seu propósito através das causas secundárias, dos meios, através das decisões livres de suas criaturas, da mesma forma Deus nos faz perseverar através dos recursos que Ele estabeleceu, a vida na igreja, os meios de graça, a ceia do Senhor, a leitura da palavra, a vida de oração, a comunhão dos santos, tudo isso Deus deixou para que você perseverasse. E dessa forma você alcançasse a promessa que Ele deixou. Então, se houver indolência, se houver preguiça, se houver negligência, vai cair. Vai cair. E se cair, depois de tudo isso, vai ficar evidente de que sua conversão nunca aconteceu. Que, de fato, você não é convertido. Eu quero caminhar para o fim aqui, lembrando do caso de Esaú, aqui mesmo na carta, no capítulo 11, se você quiser ver aqui comigo, capítulo 12, ele diz, cuidado, 12, verso 16, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú é um exemplo disso que nós estamos falando. Ele tinha o direito da primogenitura, ele vendeu por um prato de lentilhas, e aí quando ele viu a besteira que tinha feito, que queria voltar atrás, aí não encontrou lugar de arrependimento. A gente não sabe se o autor está querendo dizer, ele não encontrou arrependimento da parte do seu pai Isaque, porque Isaque não voltou atrás, ele já tinha dado a bênção para Jacó e não deu para Esaú, ou se ele não encontrou arrependimento no seu coração, que é o mais provável. Ainda que ele tenha chorado, ele chorou porque perdeu as riquezas do pai, mas não havia arrependimento, o seu coração já não se arrependia mais. Ele olhou e disse, mas que besteira eu fiz, mas o coração já não se quebrava mais. Ou seja, você não pode se converter a hora que você quiser. Tem gente que diz assim, não, eu vou me converter mais tarde, deixa eu primeiro gozar a vida, né? E aí mais tarde eu vou me converter, vou para a igreja, vou levantar a mão, vou na igreja e vou aceitar Jesus lá. Você não pode se converter a hora que você quiser. Esaú já não tinha mais lugar para arrependimento no coração dele, porque tinha passado, ele tinha caído, ele voltou atrás, ele desprezou a graça de Deus e o favor de Deus. Deixe-me fazer algumas aplicações aqui, concluindo. Primeiro, essa passagem, ela deixa muito clara a harmonia que existe entre a soberana vocação de Deus e a responsabilidade humana. Uma não anula a outra. Uma não anula a outra. O fato de que o autor da carta aos Hebreus está instigando, exortando os seus leitores a perseverar, a agir para herdar as promessas, não quer dizer a negação do conhecimento de que Deus preserva aqueles que são seus. Essas duas coisas andam juntas, como um pai que diz para o filho, né? Filho, leva esse balde d'água aí para sua mãe aguar as plantas, né? Aí tem um balde d'água enorme, pesado, e o menino aí de 4 anos pega o balde, né? Não consegue levantar, o pai vem e pega com ele e ajuda ele a levar, e ele, feliz da vida, chega na mãe e diz, mamãe, eu trouxe o balde d'água. Ele trouxe, mas a mão do pai estava ali também. No fim, você vai ser salvo porque você perseverou até o fim, mas é porque a mão do pai estava com você. Não é que você segurou na mão de Deus, né, como tem um hino muito antigo, né? Segura na mão de Deus. Não. É que Deus segurou na sua, porque se você segurar na mão de Deus, primeira topada você larga. Mas a mão de Deus nos segura com firmeza e nos conduz até a salvação, até a vida eterna, o reino do nosso Cristo. Eu quero dar uma segunda palavra aqui, talvez para você que acha que está nesse estado de apostasia. Talvez haja alguém que diga que já tentou, já experimentou, negou tudo, foi para o mundo, fez um monte de coisa errada, e você talvez esteja dizendo, não há esperança para mim. Eu creio que o fato de que você está preocupado, o fato de que você deseja, o fato de que você gostaria, talvez seja uma indicação que você ainda não chegou nesse ponto.
Se você consegue orar, se você consegue sentir o peso no seu coração do pecado que você cometeu, dos erros que você cometeu, lembra da palavra de Cristo, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você consegue ainda voltar para Cristo, buscar a Cristo, faça isso. Não deixe passar essa oportunidade. A segunda palavra é para aqueles que estão lidando com pessoas assim. Talvez você conheça alguém, um amigo seu, um parente, um cônjuge, que um dia teve todas essas experiências, passou por tudo isso na igreja e abandonou tudo definitivamente. Nós não sabemos em que ponto ou nível está o coração das pessoas, porque existe uma diferença entre Judas e Pedro. Ambos fizeram uma coisa parecida, não é? Ambos negaram a Cristo. Só que Judas não era de Deus, era filho da perdição. E Pedro chorou amargamente, e ele buscou ao Senhor Jesus. Então você não sabe se esse seu amigo, familiar, parente, cônjuge é Judas ou Pedro. Então ore por ele. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E uma palavra para quem tem filhos desviados. Que foram criados no Evangelho e simplesmente abandonaram a fé e não seguem no caminho de Deus. Você não conhece o coração dos seus filhos. Não desista, ore, fale, seja sábio. E para você que está receoso de vir a cair, ou que está sendo tentado, prossiga, cresça, se esforce, busque a presença de Deus. E por último, queridos, louvemos a Deus que nos sustenta e nos guarda para o seu reino. É Ele quem segura os seus, por isso os seus eleitos vão perseverar até o fim. Amém? Ó Deus querido, livra-nos do mal. Nós não queremos cair, nós não queremos virar as costas para Ti. Por isso tem compaixão de nós. Desperta, Senhor Deus, os indolentes e preguiçosos, aqueles que têm uma falsa segurança de salvação. Nós pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um deles, para a plena certeza da esperança. Abençoa a nossa igreja, para que ela seja uma igreja de pessoas que de fato são convertidas e salvas, e que não haja nenhum de nós enganado pela dureza do seu coração, pelo engano do pecado. Ouve a nossa oração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem chegado a mais um vídeo aqui do canal Reformadores da Igreja. Nós queremos convidá-lo a inscrever-se em nosso canal e também deixar um like nesse vídeo, pois isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e divulgá-lo para mais pessoas. Se você também gostaria de contribuir aqui com a divulgação dos vídeos, você pode compartilhar o link dele, enviando em grupos de WhatsApp, nas suas outras redes sociais, abençoando também a vida de um amigo, de um irmão, de um familiar também com essa mensagem, que fala de um tema tão importante, a certeza da salvação, a segurança da salvação. Nós sabemos que a salvação, meus irmãos, é uma obra completamente de Deus, do início ao fim. O Senhor nos escolhe, nos elege, o Senhor então faz com que o Evangelho chegue até nós, o Senhor quebra então o nosso coração de pedra, arranca os tampões dos nossos ouvidos, as traves dos nossos olhos e nos faz então sair de um estado de mortidão, de inércia, de cegueira, para nos vivificar em Cristo e assim nos torna de alvos da sua ira para alvos da sua graça e da sua misericórdia. Isso é um presente maravilhoso, é um dom do Senhor, é talvez a coisa mais importante, com certeza, das nossas vidas. E o Senhor não só apenas nos salva, nos justifica, o Senhor também nos segura, nos mantém, nos habilita na caminhada a perseverar. Por isso, a doutrina da perseverança dos santos, onde o Senhor conduz o seu povo, os salvos, ao longo dessa caminhada até o final,